Louvado seja o Senhor. Quero dizer, amada igreja, às vezes somos débeis, entra um temor em nossas vidas, mas sabemos que, quem está conosco não é qualquer nome, no nome do Senhor há poder. Eu orava ao amanhecer, na madrugada. Eu orava e pedia ao Senhor, eu quero ver sua volta. Senhor, eu quero saber se seu sangue me levará para ti. Amada igreja, eu comecei a ver uma carruagem, e vi muitos anjos armados com espadas. Então, quando o Senhor falou para mim que ia me tomar nesta vida, eu perguntei ao Senhor, onde o Senhor vai me levar? E o Senhor me disse, é meu prazer, eu te tomar para te mostrar o oculto, e você terá que falar à minha igreja. Você tem que falar ao meu povo o que está acontecendo. Muitos não conhecem a profundidade e as coisas ocultas que estão acontecendo. Então o Senhor me mandou jejuar porque ele ia me arrebatar, e por estes dias o Senhor me disse: vou te preparar, porque não vai ser algo fácil. Irmãos, eu estava no 5º dia de jejum, quando novamente o Senhor me disse: serva, amanhã será o dia que eu te tomarei. Quero que você reúna o corpo do ministério, porque se levantará um demônio muito forte, e ele irá atacar muitos da igreja. Então eu disse à minha pastora: quero todos vocês reunidos em minha casa. Então o Senhor fez esta serva sentir que deveria ir. E eu, irmãos, senti muito medo. Não é fácil saber que no outro dia você irá morrer. Eu sou carne, irmãos. Isso me preocupava porque eu pensava que não poderia voltar. O Senhor fez sentir à pastora que viesse às 9 da manhã em minha casa. Neste momento comecei a sentir uma dor muito forte em meu corpo, e comecei a chorar, e o Senhor enviou um anjo com uma bacia de ouro e um unguento. Quando aquele anjo começou a passar aquele unguento, eu senti calor, senti o meu corpo recuperado, e o medo havia ido embora. Então começamos a clamar e orar. Então começamos a sentir o poder do Espírito Santo. O Senhor mandou que sejamos todos ungidos, e o Senhor começou a dizer: já é chegada a hora, está aberto o céu, um anjo irá te buscar. Minha serva, não temas. Eu comecei a perder minhas forças. Nessa hora eu estava nos braços da minha pastora. Eu entrei em agonia. Foi fácil minha alma sair do meu corpo porque o Senhor já havia me preparado na semana. Irmãos, comecei a ver uma luz no teto, e essa luz tomou todo o teto. Eu comecei a ver que eu já estava partindo. Meus olhos espirituais estavam abertos, e comecei a ver acima. Eu vi que o teto se abriu de um lado para o outro. Então vi um anjo muito lindo vestido de branco, e de linho fino, e ele começou a ordenar à minha alma: saia deste corpo. Então eu notei que rapidamente minha alma saiu do meu corpo, e vi meu corpo caído sem vida. O anjo tomou pela minha mão e me disse: eu sou o querubim Daniel. Eu fui ordenado a descer por você. Irmãos, esse querubim me pegou pela mão e nós subimos a uma grande velocidade. No ar vi multidões e multidões de demônios. Eles estavam em guerra, fazendo uma barreira para que nós não passássemos, e quando percebi já havíamos passado por eles. E o anjo me disse: você lembra do meu nome? Sou o querubim Daniel e o Senhor me enviou para te mostrar coisas ocultas. Então, irmãos, começamos a viajar pelo ar. Comecei a ver cidades que eu nunca tinha visto. Ali vi uma igreja muito grande, e no topo daquela igreja eu vi uma figura enorme. E o anjo começou a descer comigo, e me dizia: este lugar onde estamos é Roma, e este lugar onde iremos entrar é o Vaticano. Serva, você observe o que irás ver, observe e não fales nada. Irmãos, quando começamos a descer eu vi aqui, na porta da igreja, havia 2 demônios tremendamente fortes, e armados com diferentes armas. Estavam em pé em posição de combate. Então vi que de repente aquela porta se abriu, e nós começamos a entrar pelo ar. Ali é um lugar muito grande, cheio de abominações,
Tinha muitas coisas que não agradavam a Deus, as paredes cobertas de santos ídolos, o teto coberto de muitas figuras de anjos despidos, representando abominações diante de Deus. Ali eu senti as trevas e abominações que está neste lugar. Eu vi os padres de um lado e de outro lado, eles entraram num quarto oculto, eu e o anjo íamos avançando naquele lugar, e o anjo me disse: olhe, este lugar é muito grande, e eu vou te levar em um lugar onde os governos, e os homens deste lugar, fizeram um pacto contra as igrejas, e você somente observe e fique calada. Então ali eu vi que nós baixamos no piso, e ali eu vi um sótão grande e escuro, e um quarto grande, e uma mesa muito larga. E o anjo me disse: veja, é neste lugar que muitos governos fizeram pactos, e os homens deste lugar fizeram pacto de sangue, contra as igrejas de nosso Pai Celestial. O anjo continuou: o Papa Francisco está fazendo pacto de sangue contra as igrejas, é aqui. Olhe, e naquele lugar vi um homem conhecido que entrava ali, o nome dele é o Pastor Cash Luna. Ele entrava ali e eu via que em seu rosto tinha um aspecto mau, e havia poder em suas mãos. Eu vi que ali entrava dois homens com um cofre muito pesado e colocava naquela mesa. Vi ali diferentes homens de todos os lugares. Eles chegavam naquele lugar. Obama também estava ali. A mesa estava cheia. Não havia nenhum lugar vazio, e havia um homem na frente de todos, e todos faziam reverência a ele. Era o Papa Francisco. Ele começou a falar estas palavras: quantos têm feito a comunicação com nosso Pai? E todos ali respondiam: todos nos comunicamos com nosso Pai. E um daqueles homens disse: eu falei com ele no amanhecer do dia, e me disse nosso Pai: já estou desesperado para sair à terra. Estou desesperado e quero tomar posse de tudo que é meu na terra. Estou repleto de ouro, de luxo. Eu tenho muitas comunidades. Não quero estar mais dentro de quatro paredes. Eu quero tomar posse do que é meu na terra. Então esse homem chamado Papa disse: certamente ele não vê a hora de sair deste lugar. Ele somente não pode sair por causa do homem. Eu não posso falar seu nome. Irmãos, esse nome que ele não pode falar é o Espírito Santo. Por causa do Espírito Santo que o anticristo não saiu ainda, porque ele já está pronto. Irmãos, ali havia cubanos, várias pessoas de diferentes lugares, e eles disseram: estamos hoje aqui para fazer um pacto firmado, satânico, materialmente, espiritualmente, contra as igrejas. Esse homem pegou uma caneta e um portfólio, e disse: quero que escrevam o nome de cada igreja que está dando trabalho. Passem esse papel. Esse papel foi passado e cada um deles escreveu o nome de uma igreja. Enquanto passaram esse papel, entregaram a este homem chamado Papa Francisco. E eu olhei com atenção todos os nomes que estavam ali. E o anjo me dizia: você somente olhe e fique calada. No centro daquela mesa havia uma estrela de 5 pontas. Então eles colocaram esse papel ali, e aquele homem começou a dizer: vamos ao sacrifício, vamos fazer nosso ritual contra as igrejas. Ali eu vi que trouxeram, para cada um, 3 bebês. Bebês de alguns meses e alguns de 1 ano. Eu via que eram bebês inocentes, cada um pegou seu sacrifício. Ali tinha um quarto muito escuro e neste quarto tinha um demônio muito forte desfigurado. Ele tinha uma arma em sua mão, e havia ali uma mesa, e eu vi como ele pegava aqueles bebês e enfiava uma faca neles. Isso era doloroso no meu coração. Eu queria ajudar eles, mas o anjo me dizia: você só observe e fique calada. Era horrível aquilo. Quando o bebê parava de chorar, esse demônio comia o bebê, sem deixar nada. Ele derramava o sangue num tonel grande, e assim eles sacrificaram um a um. E terminaram aquele sacrifício. E vi que trouxeram todo o sangue para aqueles homens. E ele disse:
Vamos agora tirar nosso próprio sangue de nossas veias, e passaram uma pequena faca um após outro, tiraram sangue de suas mãos. E misturaram este sangue com o sangue dos bebês inocentes. Naquela mesa havia copos luxuosos, como de ouro, algo muito luxuoso, e eles derramavam esses sangues nos copos e diziam: Aqui está, Lúcifer, este sacrifício, porque hoje te prometemos perseguir as igrejas da terra, aquelas que estão fazendo guerra. Eles começaram a derramar sangue sobre o papel onde estava escrito o nome das igrejas, e de repente aquele papel começou a levantar para cima e os homens começaram a rezar, uma reza que não posso explicar, algo horrendo, algo horrível. Eles se uniram e diziam: A você, Satanás, nós prometemos que não descansaremos, até vermos os cristãos mortos, não descansaremos, até vê-los destruídos. Quando aquele pacto foi firmado e assinado, o anjo me disse: Vamos embora daqui. Saímos deste lugar, aquele lugar cheio de sangue inocente, lugar repleto de abominação. Nós saímos dali e subimos com muita velocidade. Chegamos diante de um trono muito lindo, seu resplendor era glorioso e nele estava o Senhor. E ele me disse: Não tenha medo, serva, pois me usarei de ti quando eu quiser, porque eu sou teu Senhor e eu tenho te escolhido para esta obra. Venha, vou te mostrar que eu sou um Deus que vê, e darei a cada um o que corresponde a seu castigo. Sabes onde está? E eu disse: Não, Senhor. O Senhor me disse: Está diante do grande tribunal, que está preparado para julgar as nações, a todos e cada um, grandes e pequenos, estarão diante de mim. Quero que vá e diga que este lugar já está preparado, e logo irei para minha igreja, e em breve todos darão conta diante de mim. Quero que fale que o livro da vida é vivo, e eu sou vivo e eu sou real. O Senhor disse: Anjo Gabriel, traga o livro da vida. Este anjo obedeceu imediatamente e trouxe o livro lindo de ouro. Ele colocou o livro diante dele, e o livro começou a abrir sozinho, e eu comecei a ver milhões e milhões de nomes escritos com letras de ouro, e notei que muitos nomes estavam apagados, muitos nomes só tinha a marca. O Senhor me disse: Muitos na minha igreja dizem que seus nomes estão no meu livro, mas com seus jeitos, suas atitudes, eles mesmos estão apagando seus nomes do livro da vida, com suas desobediências, e muitas vezes não querem deixar seus pecados, não querem deixar suas contaminações, eles mesmos estão se apagando do meu livro. Vai e diga a eles que o tempo está se acabando, o juízo já está pronto, porque já irei julgar as nações. Diga a eles que vivam minha palavra como eu quero que a vivam. Cada qual dará conta de si diante de mim, diante deste tribunal. Veja como será. Então, irmãos, o Senhor começou a me mostrar uma tela que se abriu na nossa frente. E o Senhor me disse: Olhe, esta é sua vida, desde pequena eu te escolhi para que me servisse. Quando sua mãe trouxe você para mim, você me recusou, mas alguns meses mais adiante eu te alcancei com meu poder. Irmãos, eu vi ali minha vida desde pequena, eu não me lembrava, mas o Senhor me mostrou tudo ali, como eu fui e como eu sou. Começou a passar toda a minha vida, e o Senhor me dizia: Neste tempo eu te alcancei. Eu me via diante do altar chorando e entregando minha vida a Cristo. O Senhor me disse: Nesse dia eu te aceitei para que você me servisse. Algum tempo você sofreu com desprezo de seus irmãos. Seu coração quis ficar duro, mas eu não deixei. Mas eu te ensinarei a amar aquele que te aborrece, porque de nada vai te servir ter um ministério se não tiver amor. Porque, filha, assim os cristãos não se salvam, porque os cristãos têm que viver minha palavra por completa. Eu não quero nada pelo meio, quero amor, quero bondade, quero obras, porque tudo está diante de mim, e neste livro está escrito todas suas obras e minha palavra que os condenarão.
e ela mesma salvará muitos. Quero que guarde para mim, corpo e alma irrepreensíveis em toda a tua maneira de viver, em toda a tua maneira de pensar. Quero que te santifiques para mim, porque muitos estão se excluindo, muitos estão saindo de minhas mãos, e até mesmo uma serva que me servia na terra, mas hoje ela se tem pervertido, vendendo minha palavra por dinheiro. Essa mulher me traiu por luxúria, chorava diante de mim, e essa mulher se chama Angélica Zambrano. Quero que diga a ela que é tempo de que volte para meu caminho, porque o nome dela, ela mesmo riscou. Quero que vá até ela, e tire dela a marca do diabo, com a autoridade que eu te dei, com as palavras que vou te dar. Porque muitos que estão na terra, e se dizem apóstolos, porque muitos se colocam nomes, muitos dizem ser apóstolos, doutores, porque minha igreja está cheia de imundícias, cheias de abominações, e se dizem chamar apóstolos. Se eu sou santo, eu sou santo. E sem santidade ninguém verá Deus. Diga ao meu povo, por mais duro que te pareça, porque eu sou o que te ordeno, tire a marca do diabo. Chega de tanta hipocrisia, porque a marca já está sendo posta, se mostram de um jeito, mas por dentro são ao contrário. Estarão todos perante o meu grande tribunal, julgarei as nações, a cada um segundo suas obras, se for boas ou más, irei julgar cada uma delas. Vamos que agora vou te mostrar o castigo que tenho para aqueles animais, se assim poderei chamá-los, porque são animais, para mim, e um desses é Barack Obama, que tem pervertido minha nação, os Estados Unidos. Sodoma e Gomorra, haverá castigo para aqueles que dizem, onde está Deus? Irmãos, eu senti como minha alma estivesse caindo, e fui para um lugar de escuridão, e de repente comecei a escutar gritos e lamentos, e me vi num lugar. Era um lugar cheio de fogo. Então vi uma luz, era meu Senhor. Ele me disse, vou te mostrar o lugar, o castigo que está preparado para cada um deles. Começamos a andar no meio daquele lamento, em meio daquele sofrimento. Eu ouvia, ai, tira-me daqui, já não aguento mais. Eu via uma mesa grande, igualmente a que vi no Vaticano, e essa mesa tinha estrela na mesa. E perto da estrela tinha o papel onde estava escrito os nomes das igrejas da terra. O Senhor me disse, o mesmo pacto que fizeram na terra, aqui eles aceitaram. Quero que diga à minha igreja que há uma guerra e não podem baixar a guarda, porque muitos nesses últimos tempos se descuidarão, virão para este lugar e perderão a guerra. Irmãos, ali há demônios desde os séculos dos séculos, preparados para estes últimos tempos, para lutarem nessa guerra, e estes demônios não posso revelar. Mas digo que eles já estão vindo para a terra. Um dos demônios se chama César, e posso falar que este demônio é o pior demônio que existe na terra, porque este demônio transforma a mente de muitos, para que caiam em diferentes tentações. Me disse o Senhor, o repreenda em meu nome, porque maior sou eu. Andamos ali, numa parede vi muitas placas, com nomes e os flagelos e os castigos, de acordo com o que eram atormentados aquelas pessoas. Um desse nome era Barack Obama, Príncipe Felipe, Papa Francisco. Ali tinha diferentes nomes. Eu olhei tudo aquilo com muita atenção, o que estava preparado para aqueles homens. O Senhor me disse, para aqueles que dizem que eu não existo, para aqueles que me perguntam, veja, Senhor, quantas destruições, quantas mortes. Onde estás? Para aqueles que dizem, onde eu estou? Diga, eu me calo, porque breve virá seu castigo. Porque este homem chamado Barack Obama, perecerá no juízo, perecerá no terremoto que vem sobre os Estados Unidos. Mas antes disso eu vou buscar meu povo. Para meu povo não há demônio, porque esta nação não quer me obedecer. Irmãos, eu vi uma visão horrível, algo inexplicável.
Eu via algo como um instrumento com diferentes pontas que não consigo explicar, isto não há na terra. Eu vi um homem ali onde o demônio enfiava isso pela sua boca, e aquilo dentro dele começou a remover como se fosse um liquidificador, e começou a sair todos os seus órgãos pela sua boca, e este homem gritava horrivelmente. Eu via uma serpente saindo da parede com diferentes pontas. E o Senhor me disse: filha, essa serpente que está aí, não é a serpente que atormenta as mulheres fornicárias, adúlteras, as homossexuais, lésbicas que estão aqui. Ela é feita somente para um tormento. Começamos a caminhar. Eu vi uma cadeira grande, e vi o Papa Francisco cair no inferno, sentado naquela cadeira, e daquela cadeira começou a sair como unhas e mãos e rasgava todo o seu corpo, e ele começou a gritar: me diga, Satanás, onde está meu reino? Você me prometeu um reino, e isto não é o que você me prometeu. Quero meu reino. O Senhor me disse: fale disto para aqueles que dizem que eu não existo. João Paulo II nunca se humilhou na terra, e eu me arrependo de ter criado estes homens. O Senhor me disse: vamos embora daqui. Igreja, quero dizer que contar este testemunho é muito difícil para mim. Você que decide onde quer estar. Se você obedece ou não, eu não vou prestar conta, porque o que eu tenho que fazer é dizer a verdade. Nós começamos a descer a certo lugar da terra. Entramos numa igreja muito grande e universal. O Senhor olhava e eu via a tristeza da maneira que ele expressava, e ele me disse: minha igreja, minha noiva, não quer me obedecer. Minha igreja não está vestida de linho fino. Minha igreja tem entrado na incredulidade e não crê na profecia. Minha igreja que está perdida nas coisas do mundo, quero que vá e diga que tirem este demônio, quero que fale tudo o que está em oculto e leve à luz. O Senhor me disse: olhe com atenção. E eu vi ali um demônio em cada canto. O Senhor me disse: porque minha igreja não sente meu poder? Porque quando começa os louvores não estão dando 100% para mim, e muitos na igreja estão como mortos, existe um pesar, não há liberdade para me louvar. É por isso que estes demônios estão operando, e isso é terrível. O Senhor me disse: olhe deste lado. Eu olhei para o lado das mulheres e havia um demônio ali. O Senhor me disse: este demônio está trabalhando, trazendo sentimentos que não são meus, estão dentro da igreja. Espírito de lesbianismo, já não há amor fraternal, não há um amor como eu quero, há um amor contaminado, um amor sujo. Diga à minha igreja: eu quero que se limpe. O Senhor me disse: veja. Eu olhei o lado dos varões, este demônio está levando aos meus servos pensamentos maus, pensamentos de fornicação e de adultério, e minha palavra diz que só por pensarem, já adulteraram, já fornicaram. Agora digo, porque não sentem meu poder, porque seus pensamentos me impedem. Minha igreja, quantas vezes eu tenho te dito que quero santidade, porque eu sou santo, e sem santidade ninguém pode me ver. E o mundo segue vivendo dentro de minha casa, dentro de minha igreja. Eu tenho visto os pastores, eu tenho visto os líderes. Diga a eles que coloquem vestiduras honestas, porque o diabo entrou dentro de minha igreja por meio das vestiduras, e está havendo fornicação e adultério por meio dos pensamentos. Porque muitos estão provocando aquele demônio que está dentro do meu povo. Diga ao meu povo que quer uma igreja santa. No meu altar muitos dizem me adorar, muitos lançam suas lágrimas no meu altar. Minha igreja não é casa de ladrões, minha igreja não é casa de lesbianismo, minha igreja não é casa de homossexuais, minha igreja não é casa de adúlteros, minha igreja não é casa de fornicadores. Minha igreja tem que estar santa. Não me importa o que tenha que fazer, nos últimos tempos. Vou corrigir, vou açoitar, com as almas chorando. Vou salvar,
Não me importa que estão vivendo nos últimos tempos. Vou pegar minha vara, e vou tirar tudo que não é meu, e vou endireitar meu povo, aqueles que são meus escolhidos, para mim os levarei, mesmo que tenham que passar pela dor. Os ministérios são para derrubar, são para edificar, e se você tem temor de Deus, tem que deixar tudo que não agrada a Deus, porque Ele é santo, porque estamos vivendo os últimos tempos, porque amanhã pode ser tarde. Quando você dizer que tudo está normal, é os últimos tempos que estamos vivendo. Porque diz em sua palavra, guardai para mim irrepreensivelmente a alma e o corpo. Aquele que diz que Deus quer o coração está equivocado. Se pensarmos desta forma, Deus quer tudo ou nada, porque quando Ele sofreu por mim e por você naquela cruz, e lhe custamos dor, lhe custamos sofrimento. Naquela cruz, o Senhor me disse: diga ao meu povo, são as últimas mensagens que darei ao meu povo. O Senhor me tirou dali e me levou nas alturas, e me disse: veja, para aqueles que dizem que eu sou mentiroso, para aqueles que dizem que eu já me esqueci, eu não me esqueci porque há no meu povo alguns que estão preparados, e outros não. Eu quero minha igreja unida em um só sentimento, em um só pensamento, para que eu possa livrá-los de tudo isto que vem. Veja, filha, não é qualquer juízo. É um juízo grande, um juízo tremendo, onde muitos morrerão. Eu via, irmãos, como as letras grandes dos Estados Unidos começavam a sacudir, México, diferentes lugares. E estes lugares se moviam como estivessem embriagados, de uma maneira grande e terrível. E o Senhor me disse: veja, para aqueles que dizem que eu não existo, se dizem isso porque não conheceram meu amor, alojem alimentos e água, porque esta é a última vez que estou falando, porque os governos não levarão ajuda aos cristãos, e começarão a ser perseguidos. Muitos já estão sendo mortos em diferentes lugares, e quero que minha igreja esteja consagrada, porque muitos irão me negar no último momento. E não se lembrarão do tempo em que caminharam na minha presença, não se lembrarão os sofrimentos que passaram e as lágrimas que derramaram, mas no final de tudo me negarão. Por isso que envio esta mensagem de última hora, para que fale à minha igreja. E lhe diga que chega de sonhos, já chega de trazer pecado à minha igreja. Eu quero uma noiva preparada para mim. Quero que fale: muitos governos irão te perseguir, por um caminho te perseguirão, eu te tirarei por outro, e nunca chegarão a ti. Você tem que crer que eu estarei contigo, você tem que falar, por mais duro que seja. E muitos irão te desprezar por falar a verdade, mas se uma porta se fechar, eu abrirei outra. Então não se preocupe, porque quem te manda sou eu, Jeová dos Exércitos. Assim, irmãos, regressei ao meu corpo, e quero dizer que não tem sido fácil. Nestes últimos tempos devemos estar com o Senhor. Não quero colocar medo em ninguém. Somente falar a verdade. Declarar o oculto à luz. Fim.